1 Coríntios no capítulo 2 diz assim: E eu, meus irmãos, quando fui ter convosco, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, anunciando-vos o verdadeiro testemunho de Deus, porque decidi nada saber entre vós, somente a Jesus Cristo e este sim, realmente crucificado. Amém. Amém. Estive convosco em fraqueza, e em temor e grande tremor, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Espírito Santo, nós te recebemos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Contudo, falamos sabedoria entre os que são maduros, uma sabedoria, porém, não deste mundo nem desta era. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Sabe, o principal ponto que eu realmente quero que você entenda neste exato momento agora é que a sabedoria é muitas vezes oculta e bastante misteriosa. Se você realmente acha que tudo vai ser sempre claro, 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 então não vai ser bem assim. Essa é a vontade de Deus e o poder de Deus, o plano de Deus. Não é claro. E então, não vai ser lógico. Então, se é isso que você está procurando, você vai perder. A grande vontade de Deus para a sua vida, a vontade de Deus é misteriosa. É a sabedoria de Deus que é mais elevada do que o seu modo de pensar, certo? É misteriosa, é oculta. E ontem eu estava explicando para você sobre o homem que tinha muitos bens e que foi até Jesus, que Jesus escondeu daquele homem o fato de que ele iria lhe dar mais terras, que ele teria muito mais casas do que realmente tinha e muito mais irmãos do que realmente tinha, porque, honestamente, há muitas pessoas ricas que vivem sozinhas em suas grandes casas e são muito, muito solitárias. Suas famílias se divorciaram deles. Eles não estão mais com quem quer que seja. Então Jesus Cristo não deixou esse homem rico saber que, na verdade, havia uma grande e maravilhosa bênção ainda maior do que ele imaginava que tinha. E também na eternidade. Essa é a sabedoria oculta e profunda de Deus. Amém? E é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que estamos falando da sabedoria de Deus, mas aceitamos que ela está em mistério. Amém? A sabedoria oculta que Deus predestinou antes dos séculos para a nossa glória, a sabedoria que nenhum dos governantes desta era ou príncipes deste mundo compreendeu. Pois se eles tivessem verdadeiramente entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Amém. Porque ao crucificarem o Senhor da glória, eles lhe deram tanta honra, riquezas, poder e glória. Assim como está escrito nas sagradas escrituras, coisas que o olho humano não viu, o ouvido jamais ouviu, que não subiram ao coração do homem, tudo aquilo que Deus preparou com amor para aqueles que verdadeiramente o amam. Mas a nós, Deus as revelou plenamente pelo seu Espírito Santo, pois o Espírito sonda e conhece todas as coisas profundas. Então devemos seguir o Espírito Santo através das páginas escuras da vida, das estações difíceis e desafiadoras de uma condição de muito baixa visibilidade, amém? Realmente vai te ajudar a experimentar algo que é verdadeiramente extraordinário. Algo que o olho humano jamais viu, que o ouvido humano jamais ouviu e que a sua própria mente nem sequer foi capaz de imaginar ou conceber em toda a sua plenitude. Como a vida pode ser diferente. Eu me lembro de quando conheci minha esposa.
no Lagon, alguns anos atrás, e o que aconteceu foi que ela era uma colega de quarto de longa data de uma pessoa com quem ela compartilhava muitas experiências, alguém que era realmente muito amiga, de alguém que era meu amigo. Então, ao visitar meu amigo, conheci a amiga dele, uma pessoa muito interessante, que por sua vez era amiga de uma colega de quarto, algo assim. Havia uma conexão bastante peculiar e inesperada entre todos nós. Enfim, então eu a conheci e lembro-me claramente de um dia em que eu estava andando tranquilamente pelo campus da universidade. Encontrei com ela, sabe? E então ela sorriu gentilmente para mim e disse com uma voz amigável: "Ah, olá, tudo bem com você?" Ela estava sentada em alguns degraus no departamento dela. E quando ela disse olá, eu respondi olá. Quando voltei para o meu quarto, não consegui lembrar o nome dela, então só disse olá sem mencionar o nome dela. Só conversei, disse olá, como vai e tudo mais. Então, quando voltei para o meu quarto, perguntei ao meu colega de quarto, Charlie, conheci essa moça. Sabe, não era isso. Alguns de vocês, quando veem uma pessoa fisicamente, é isso que usam para tomar decisões. Ser carnalmente orientado é morte. Sabe, não é disso que estou falando. Não é disso que estou falando. Estou falando do fato de que eu não conseguia lembrar dela, porque sempre gosto de lembrar o nome das pessoas. Então, lembro de conversar com meu colega de quarto e perguntei: "Você lembra o nome dela?" Acho que ele também não conseguia se lembrar dos nomes deles, porque havia vários. Ela era apenas uma das pessoas, mas é interessante que a pessoa cujo nome eu não sabia e da qual não conseguia me lembrar era minha esposa. Você vê? É como se eu tivesse passado pela minha esposa, não lembro o nome dela. Não é incrível? Eles disseram: "Não tenho ideia de que essa é sua esposa." Eu disse: "Itália tem umas meninas, você lembra?" E não era só uma pessoa, havia várias. Elas tinham vindo do Wesley Girls. Nós viemos da escola Akimota, elas eram do Wesley Girls. Então nós nunca tínhamos nos encontrado antes. Então eu estava perguntando: "Você se lembra?" Eles disseram: "Sim, eu lembro, acho que de uma delas." E havia duas com o mesmo nome. Então nem sabíamos quem era quem. Enquanto conversávamos, nem sabíamos disso. Essa é sua esposa. Olho nenhum viu. Ouvido nenhum ouviu. Nem entrou no seu coração o que Deus preparou. É assim de fantástico. É como se você nem conseguisse imaginar, porque em nenhum momento me ocorreu que eu estava conversando com minha esposa, porque casamento não estava nem um pouco nos meus planos. Eu não estava pensando em casamento. Não só eu não pensava na minha vida como era algo contra o qual eu era contrário. Eu tinha a impressão de que os jovens, quando começam a ser amados e coisas assim, é como se estivessem meio que relapsos. Eles não são espirituais. Eles caíram em alguma carnalidade, alguma. Então eu era mais espiritual. Essas coisas estavam abaixo de mim. Uau! Então, irmãos e irmãs, vocês não têm ideia do que Deus preparou para vocês. Amém. Agora vamos para Mateus 16. E hoje eu tenho uma pergunta simples para você esta manhã. Posso te fazer a pergunta? Ok? Então Jesus disse aos seus discípulos com clareza e autoridade: "Se alguém verdadeiramente quiser vir após mim, deve negue-se a si mesmo completamente. Tome a sua própria cruz diariamente e me siga fielmente." Amém. Pois de fato, quem verdadeiramente quiser salvar a sua própria vida, certamente irá perdê-la. E quem perder a sua própria vida por minha causa, esse a encontrará plenamente. Amém.
Abra comigo em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Até lá embaixo. E Jesus está falando com seus discípulos, versículo 34. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Vim colocar o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. E os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. E a palavra achar significa encontrar algo após procurar. Então, em outras palavras, se você busca pela sua vida, significa que você encontra por meio de investigação, pensamentos para descobrir. Você está entendendo? Então, se você realmente descobre a sua própria vida, se você diligentemente procura encontrar a sua verdadeira vida, você de fato a perde. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Uau, então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a realidade inegável é que nós devemos perder algo. Então, minha pergunta sincera para você hoje é: o que você já perdeu de verdade? O que você perdeu ou o que você está perdendo? O que você está realmente perdendo, o que você está perdendo agora por meu Cristo. Amém. Agora, uma das principais razões pelas quais nós não conseguimos realizar certas coisas importantes para o Senhor é porque não estamos verdadeiramente preparados para perder. Eu sei que temos uma capela de vencedores, mas também devemos ter uma capela de perdedores. Internacional. Amém. Precisamos de algumas perdas muito significativas, capela. Sim, precisamos que os cristãos realmente percam. Amém. E é por essa razão que escrevi o meu livro intitulado Perder, Sofrer, Sacrificar e Morrer. Amém. Então, em todo e qualquer campo de atuação, você tem que perder alguma coisa, de fato. Você vê? Então, o que Jesus estava realmente dizendo é que, embora se refira a Cristo e ao cristianismo sobre a perda, na verdade, é um princípio fundamental que se refere aos negócios comuns e cotidianos. Relacionamentos e escola. Tudo que você realmente ganha, você acaba inevitavelmente perdendo. É outra coisa, você entende? Então eu sei perfeitamente o que você está pensando. Quanto a Jesus, é sempre perder alguma coisa importante. Mas se você tentar arduamente não perder, entende? E você não aprende profundamente na sua mente e no seu coração que perder é uma experiência verdadeiramente importante e você não calcula e aceita conscientemente perder certas coisas valiosas, você nunca terá o que realmente deveria ter. Por isso estou compartilhando apenas uma mensagem curta e significativa esta manhã. O que você já perdeu e o que está perdendo atualmente? Você está perdendo alguma coisa crucial para que eu pudesse, de alguma forma, ter educação na faculdade de medicina. Eu perdi, assim, alguma oportunidade de ir para a faculdade de direito. Sim, meu pai também era advogado. Meu pai era advogado e meu avô era advogado. Eu venho de uma família de advogados. Eu deveria ter sido advogado. Eu deveria ter sido advogado.
Bispo Saki, o que você acha? Eu teria sido um bom advogado. O Bispo Saki diz que eu teria sido um bom advogado. Eu deveria ter sido advogado. Mas para fazer medicina, eu perdi isso completamente e totalmente porque fiquei 7 longos anos inteiramente na escola. Então eu realmente perdi minha faculdade de Direito. Eu sacrifiquei a faculdade de Direito. Uau! Será que eu não perdi alguma coisa? E também perdi meu MBA, minha graduação em administração de empresas. O outro curso que eu poderia ter feito, de fato, era administração, na renomada escola de administração em Legon, mas infelizmente perdi a oportunidade porque estava fazendo anatomia ao mesmo tempo, o que me impossibilitou de conciliar. E o ônibus costumava nos levar de Legon para Colebu. Então, quando íamos, a escola de administração estava em aula e eu estava em Colebu fazendo anatomia, dissecando cadáveres. Perdi minha oportunidade de fazer administração. Agora, uma das melhores matérias que venho tentando recuperar e que perdi a chance de fazer foi História. História também. Eu deveria ter tido um bom diploma em História. Não consegui. Não consegui nenhum diploma em História, nem mesmo no nível A. No meu nível A, eu já tinha perdido História porque tive que fazer Física, Química e Biologia para ir para a Medicina. Então comecei a perder coisas desde o 6º ano, na verdade desde o 3º, porque no 4º e no 5º, naqueles dias, tínhamos o nível O e o nível A. Sem nenhum comentário mais sobre qualquer outro do que vocês possam ter hoje. Mas eu tive que tomar uma decisão importante na 3ª série sobre o que eu faria e o que eu realmente faria. E eu tive que escolher precisamente um total de 9 matérias. Não, 8 matérias. Eu acho que fiz, sim, eu fiz 8 matérias. E entre essas escolhas, eu fiz as disciplinas de Física, Química e Biologia, que eram fundamentais. Eu tive que escolher Geografia ou História. Perdi a História e fiz Geografia. Você vê? Então hoje, enquanto estou aqui, não sei muita história, exceto aquela que estou aprendendo agora a recuperar. Mas, no entanto, eu perdi e, entretanto, ganhei. Então, para realmente conquistar minha esposa como minha amada e única companheira, eu perdi um monte de outras potenciais irmãs, completamente e para sempre. É verdade. Você acha que minha esposa era a única mulher bonita que havia na cidade naqueles dias? De jeito nenhum. Havia muitas garotas bonitas e outras irmãs. Boas pessoas, e eu tinha muitos amigos. Eu tinha muitos amigos. Eu era um irmão em uma comunhão. Sim, eu tinha muitos amigos. Sim, e eu também era pastor. Ah, eu tinha uma ovelha. Mais ovelhas. Uau. Minha querida esposa é morena. Eu realmente poderia ter tido uma irmã mais justa, talvez com cabelos mais claros. Perdi todas as minhas belas irmãs. Sim, minha esposa está mais magra. Elas eram gordinhas, quero dizer, mega irmãs. Perdi todos eles. Eu poderia ter tido alguns deles. É verdade? Isso é. É verdade. Veja, você nem percebe na vida que está perdendo algo. Sim, é como se fosse parte da vida, então é meio que automático.
Então, quando Jesus diz que você deve perder algo, isso soa estranho para você. Parece que algo especial está prestes a acontecer, mas nada especial está acontecendo. É o que você já faz na sua vida natural. Sim, eu poderia ter me casado com uma moça bonita. Quando escolhi a fantasia, perdi todas as armas, meus parentes, perdi todos os meus parentes. A tribo inteira estava perdida. Sim. Havia muitas irmãs mestiças na minha época. Eu também, de fato, poderia tê-los tido. Afinal, sou mestiço. Sim, toda a minha tribo, a minha família. Perdido. Eu realmente poderia ter tido. Havia tantos deles. Uau! E então, no ano seguinte, a época da minha esposa, todos aqueles que vieram no ano seguinte, eu poderia ter tido, sim, os mais frescos. Eu poderia ter tido alguns deles também. Perdi essa oportunidade. Ou mesmo aqueles que aconteceram 2, 3, 4 anos depois. Sim, até eu sou capaz. 8 anos depois eu poderia ter conhecido algumas pessoas. 8 anos muito mais novo que eu apenas. Ah, todas elas são potenciais, lindas. Existem outras irmãs com mais ampla e maior ainda o que for, realmente muito. Perdi todas essas coisas enormes e importantes e valiosas. Eu não deveria dizer isso. Broad Bay é o melhor. Havia um partido político assim. Broad Bay é o melhor. Uau! Havia lindas garotas que usavam óculos. Eu também poderia ter tido uma pessoa legal que usasse óculos. Eu perdi todos esses também. Todas as garotas suíças, eu as perdi. Todas as garotas suíças foram perdidas. Eu perdi a nação inteira. Toda a nação de meninas. Sim. Toda a renda que eu poderia ter tido com negócios. Dos negócios. Acompanhando os negócios do meu pai. Meu pai tinha um hotel. Perdi a cabeça quando fui para a faculdade de medicina. Meu pai tinha o melhor hotel privado de Gana. Naqueles dias. Sim. Uau. Para qualquer área, relacionamentos e há alguns amigos e relacionamentos que você tem, quando os tem, perde isso. Quando entrei para a Lighthouse, perdi a oportunidade de estar na Central Gospel Church. Um homem de Deus muito bom, como o doutor Otabel. Eu poderia ter estado na igreja dele. Eu frequentei a igreja dele em um momento, não frequentei, eu visitei. Já estive em um culto lá antes. Sim, quando eu entrei para a Lighthouse, perdi a grande chance de estar em outra igreja. Ou você não sabe disso? Sim, ao se juntar a esta igreja, enquanto estamos falando, há vários programas acontecendo hoje ao mesmo tempo. Hoje é quinta-feira, sim. Enquanto estou falando agora, eles estão tendo como isso é chamado, na verdade, a hora de Jericó agora. Mas por estarmos aqui, nós perdemos a oportunidade de estar em Jericó ou em ação. E o Destiny Summit também está acontecendo na Central. É esta semana ou na próxima? Próxima semana? Sim. E o Bank Crusade também está acontecendo.
Então, ao estar aqui, você perde a oportunidade de estar nessa cruzada. Sim, você está realmente perdendo muitas grandes coisas ao escolher algo. Então Jesus não está falando sobre algo verdadeiramente fantástico. Ele está falando sobre algo que você pratica constantemente, mas apenas que você não está totalmente preparado para perder algo por ele, para realmente ganhá-lo. Mas para ganhar quase qualquer coisa de valor, você perde certas coisas importantes. Quase tudo o que você conquista na vida, você perde certas coisas essenciais. Então eu estou pregando para vocês sobre a cruz de Cristo. Estou dizendo a vocês, Deus quer que vocês aceitem. Olha, eu realmente perdi ao decidir me tornar um pastor. O respeito que eu teria tido, como na profissão médica, eu teria sido um profissional honrado, mas agora meus amigos são pastores. Meus amigos são pastores. Não, quero dizer, eu tenho muitos médicos que são amigos, muitos médicos, mas como colegas. Nós somos pastores. Eu não sei, então estamos tendo acho que os médicos têm um clube. Eles não têm um clube? Um clube numa sede? Devem ter. Então, para estar verdadeiramente no ministério, você vai de fato perder alguma coisa. E para avançar e progredir, quero te dizer agora, com toda a sinceridade, que alguns de nós estamos presos, infelizmente, no ministério. E você está preso porque este é o princípio para avançar. O princípio de perder algo para ganhar algo. É por isso que você está preso desse jeito e está em um lugar onde não pode ganhar nada, porque você olha para outras coisas valiosas e se apega a elas. E enquanto você se apegar a certas coisas, não pode alcançar outras. Veja, enquanto você se apegar ao seu respeito próprio atual, não pode alcançar outro tipo de respeito. Hoje, algumas pessoas me respeitam no ministério, mas para conquistar esse respeito, eu tive que perder respeito. Todo mundo achava que eu era louco por entrar no ministério. Todo mundo pensa, o que você está fazendo? Você é normal? Você está bem? O que há de errado com você? Então eu tive que perder isso. E você perde tudo, mas então você ganha, seja lá o que for. Jesus disse, se você encontrar ou buscar isso com a sua vida, você vai perder aquilo. E se você perder aquilo, você vai ganhar isso. Então o ministério é algo ao qual as pessoas se apegam. Agora, porque alguns de vocês estão presos à gana, vocês estão presos à gana, vocês não podem ganhar seu ministério no Mali. Como você está se apegando a esse emprego, você não pode ganhar o emprego no ministério. Eu tive que sair, tive que deixar o meu emprego e lutar, perdi o meu emprego em Colibu. Mas Deus tinha um trabalho muito melhor e mais elevado para mim, amém. Um trabalho significativo no ministério, de grande importância. Uau! Então, você tem que dizer a si mesmo que vou perder algo para sair deste lugar onde estou preso, vou perder algo. Então, todos aqui, deixem-me perguntar a vocês, e eu quero que vocês perguntem, porque o que acontece é que às vezes, por não sermos filósofos ou algo assim, não analisamos as coisas profundamente, não pensamos no que está acontecendo. Como quando eu disse a vocês que perdi todas essas garotas para poder ter minha esposa, eu tinha a mim mesmo. Elas não achavam que eu estava perdendo isso, eu estava perdendo aquilo, eu pensei que estava ganhando, mas minha mente estava apenas no que eu estava ganhando. Na verdade, o que aconteceu foi que perdi a capacidade de conseguir todas essas outras pessoas, sim. Mas porque vocês não analisam dessa forma, vocês não percebem que estou realmente perdendo agora. Mas Jesus analisou e sabe de tudo. Então Jesus está explicando para vocês que, na verdade, para avançar, é preciso aceitar perder algumas coisas. Se você aceitar se mover, você sai do lugar onde está no ministério.
Para deixar de ser uma pessoa comum, eu realmente tenho que perder a minha normalidade. Tipo, eu sou um cara bastante normal, sim, eu tenho que perder completamente isso e então avançar para a normalidade, para me tornar algo mais extraordinário e me destacar. Para conquistar a cura, a cruzada de Jesus, hoje estamos realizando uma das maiores cruzadas na África, se não a maior. Hoje, para conquistar isso, eu tenho que deixar de ser o pastor do Kudesh de uma certa forma ativa. Eu ainda sou pastor aqui, mas existe um certo nível de pastoreio ativo que eu não estou fazendo aqui, mas ainda sou um dos pastores aqui no Kudesh, sim, para conquistar minha igreja em Adenta, Ashimota, Teche e Cape Coast. Cada uma das pessoas que estão lá costumava estar comigo pessoalmente. Mas eu tenho que perder a presença deles comigo e perder a grande e verdadeira alegria de tê-los comigo o tempo todo, entende? Porque eu também não gosto, eu realmente também não gosto de mandar as pessoas embora, porque eu gosto de todos os meus queridos e amados membros na igreja First Lab, eu gosto muito, muito deles, mas eu tenho que enviá-los para a missão. Eu não quero que eles vão, eu gosto de ficar com eles. Eu não sei dançar, mas quando os vejo, sinto como se eu estivesse dançando. Para poder ganhar os bispos que tenho hoje, muitos bispos, catedrais e igrejas, eu tive que perdê-los. O bispo Sam era meu diretor de acompanhamento. Quando eu fazia acompanhamento, cuidando das almas, ele era o responsável pelo acompanhamento, ele era meu diretor de acompanhamento. Assim como hoje, na First Lecture, se eu tenho alguém que encarregado do acompanhamento. Sim, alguns dos meus colegas que estão lá em cima, aqui na igreja, todos eles têm seus próprios cargos. Você pode, se quiser, perguntar para eles qual era o seu cargo anterior e com certeza eles vão te contar. O profeta Cacara era responsável pelos jovens, não era? Era como um líder de jovens. Eu estava tentando fazer dele um líder de jovens. Mas o Cacara era um líder de jovens. Eu tive que perdê-lo quando estava voltando de Kumasi. Ele estava tão feliz, feliz por terminar a escola em Kumasi. Ele estava vindo para conversar. Eu disse, não venha, fique aí, estou te perdendo e estou ganhando um profeta. Então, todo e qualquer passo à frente é de fato uma perda de algo valioso. Por favor, lembre-se sempre disso. Mas às vezes, porque você não pensou sobre isso, você não percebe, você não analisa que na verdade está lutando contra uma perda. Porque você consegue sentir que está perdendo. Não foque no que você está perdendo, foque no que você está ganhando. Foque no que você está ganhando, não foque no que você está perdendo. Sem perder algo, você não vai ganhar outra coisa. Deus tinha bênção financeira para mim, mas eu tive que perder o meu salário garantido. E quando eu estava justamente indo para o ministério em tempo integral e para piorar a situação, aumentaram o salário dos médicos, o que foi uma surpresa inesperada. Sim, eu me lembro. Eu me lembro claramente. Sabe, eu costumava ganhar 25 mil cedis. Como o meu salário de médico, que era, eu acho, cerca de uns 25 cedis antigos, não é mesmo? 25 cedis, sim, 25 Gana. 2 cedis e 50 peseuas, os novos cedis de Gana, sim. Esse era o meu salário inicial, era 25. Eu me lembro perfeitamente porque quando eu comprava gasolina e tudo mais, dava cerca de 15 mil. E aí outras coisas essenciais, entende? Mas justamente em abril, quando eu estava saindo, terminei meu internato em abril de 1990, eles aumentaram o salário dos médicos para 70 mil. Sim.
Que grande salto, realmente. E eu olhei para os 70 mil, Senhor, se eu pudesse só ter apenas um mês disso. E você sabe, por causa da boa gestão, eles continuam lhe pagando mesmo quando você não está lá. Por causa da boa liderança que temos. Então, eu fui para o banco e fechou minha conta. Mas eu disse, não me pague. Quando você me paga, depois você diz que está me pagando um salário fantasma. Sei lá, um salário fantasma. Um salário fantasma. Então fui ao banco e fechei minha conta. Sim, eu não ficaria surpreso se desde em 1990 alguém tem comido meu salário em meu nome. Como dizemos, não temos dinheiro em Gana. Eu não ficaria surpreso, mas eu fechei minha conta. Mas eu perdi, e perdi de uma forma significativa. Assim que perdi essa oportunidade, encontrei imediatamente outra coisa, algo diferente e promissor. Não tenha inveja. Eu disse, não tenha inveja, você está preso, você está preso. Eu estou pregando para pessoas como se fosse no espírito, todos vocês estão presos em um lamaçal assim. E às vezes, para realmente sair de um lamaçal, você tem que deixar seus sapatos para trás e então, com muito esforço, sair daquela lama. Ouça, se você por acaso cair na água e perceber que está de roupa, de terno e está caindo na água e se afogando, meu querido amigo, o melhor a fazer é perder esse terno e sair da água, se for absolutamente preciso. É por isso que dizem que, quando você está saindo de um avião, se houver um acidente, não leve bagagem, tire os sapatos, tudo. Não tente, se você tentar pegar sua bolsa, tentar pegar algo, quando perceber, já perdeu tudo, você está completamente preso. Ouça, dizem que se um avião está caindo ou algo está acontecendo, deixe tudo, não tente levar nada. Tire os sapatos de salto alto, especialmente, porque eles podem furar os escorregadores e vá embora. Não leve sua bolsa, não tente pegar nada, tipo, quero pegar rapidamente meu... Quero pegar, alguém tem algum dinheiro que quero pegar. Pode ser seu último momento. Não tente não perder algo. E por toda a sua vida, não tente não perder algo. Não tente não perder, você fica preso. Muitas pessoas leigas estão presas. Você poderia ter sido frutífero, mas está preso. Você está preso, não consegue perder. Talvez Deus tivesse um marido muito bom para você, mas você está presa a esse namorado, você está presa a esse cara com quem você diz que está apaixonada, alguém que não te ama, mas você está apaixonada pela pessoa. Como você pode estar apaixonada por alguém que não te ama? É só deixar ele. Você entende? Simplesmente deixe ele. Ok, mas ele não te ama. Se ele gosta de você, ele vai se casar com você agora mesmo. Então deixe ele. Você tem que perdê-lo. E quando você o perder, vai conhecer uma pessoa muito boa. Deus tem um amado muito especial para você, que você nem sequer imaginou. O olho não viu. O ouvido não ouviu. Não entrou no seu coração o que Deus preparou para você. Aleluia. Amém. Para entrar em um ministério de poder, você tem que perder o amor próprio. Sim, para entrar em um ministério de milagres, você tem que perder o amor próprio. Sim, você tem que perder a forma como se respeita. Veja, quando eu prego uma boa mensagem e termino de pregar, é algo respeitável e bom. Quando eu mudo, muitas vezes ouvi o diabo me dizendo: você teve um culto tão bom e agora vai estragar o culto com o que está prestes a fazer. Mas eu não estava prestes a estragar o serviço que estava prestes a ganhar. Eu estava prestes a perder meu respeito e ganhar algo maior. Veja, não há nada, há algo que elevou meu ministério a outro nível. São milagres. Sim. Quando Deus estava me levando para aquele lugar, eu lutava contra isso o tempo todo.
Fim. Cada vez era como se você estivesse prestes a estragar o serviço. A primeira vez que orei pelos doentes fora desta igreja foi na igreja do reverendo Steve Bensler, meu amigo. Eu jejuei da manhã até a noite. E orei da manhã até a noite. Coloquei um aviso na minha porta. Qualquer um que bater nesta porta e não receber resposta minha, não continue batendo ou me chamando. Se você fizer qualquer coisa que contradiga esta simples instrução, saiba que esta porta não será aberta para você. Não me chame. Estou esperando em Deus porque esta noite vou orar pelos doentes. E eu estava cheio de tensão, então quando fui à igreja dele, preguei uma mensagem poderosa, até profetizei, e foi poderoso, mas eu sabia que tinha que orar pelos enfermos, porque eu estava travado como professor, estava travado, sou um professor ungido, mas há outro lugar para ir, você vai buscar algo, especialmente uma das coisas que, veja, estou analisando isso para você, o que está perdendo. Uma dessas coisas é o respeito. O que as pessoas pensam sobre você, ou pessoas que riem de você, tem pequeno sorriso no rosto, o que está fazendo? Você termina, você está tentando ser um fazedor de milagres. O Benihim, eu quero que seja fácil, mas não é. De qualquer forma, você termina, eles esperam você terminar o que quer que esteja fazendo. Sim, você está preso por causa do respeito e do que alguém pensa de você. Última tentativa. Então, quando você aceita perder essa coisa em particular, você dá um passo à frente. Então, eu aceitei isso e perdi aquele respeito próprio e orei para o mesmo Deus. E enquanto eu orava, o diabo disse: veja, essas pessoas não são as mesmas da sua igreja. O pessoal da sua igreja, você já lavou o cérebro deles, então eles vão receber milagres. Mas essas pessoas, você não conseguiu lavar o cérebro. Você acabou de chegar hoje, mas houve um milagre. Você está vendo isso? Milagre. Ontem eu contava sobre o dedo, queria lembrar, me lembro, estava claro. E o rapaz disse, eu não conseguia fazer isso, agora consigo, meu dedo engatilho, dedo engatilho. Essa é a condição que eu tinha, chama-se dedo engatilho. 2 ou 3 milagres, tudo bem, mas eu estava preso. Como você se descola do seu lugar? Como você vai se descolar desse lugar onde está? Veja há quanto tempo você está nesse lugar travado. Veja há quanto tempo você está só nesse local. Como você vai avançar? Você acha que um anjo vai vir te buscar? Jesus já te disse como você encontra a sua vida, seu chamado, propósito. Você perde seu respeito. Eu me lembro quando fui ao meu amigo Moisés, foi a primeira vez fora de Gana, orei pelos doentes, preguei sobre Anacaso. Olha, foi tão poderoso que toda a igreja se levantou e até hoje Mozazuno tem uma reunião acaso. É um nome popular na igreja dele hoje, Anacaso. Eles sempre se lembram do dia em que eu estive lá. Na primeira vez que preguei sobre Anacaso, eles se levantaram enquanto eu pregava, eu andava e toda a igreja estava de pé, aplaudindo. E quando eu estava terminando, comecei a pensar, Senhor, como posso estragar esse culto tão bonito? Normalmente, quando estou pregando, as pessoas não se levantam para aplaudir. Olhe para eles de pé, aplaudindo. O que você vai fazer? Você vai estragar o culto. Então, mas eu decidi que não me importava. E eu entrei nisso. Hoje, enquanto ando por aí com milagres, quando vamos, você vê, especialmente pessoas de outras religiões, às vezes você as vê com seus lenços, a cabeça toda coberta. A cruzada inteira é só de outra religião. Eles vieram só por uma coisa. Cura sim, cura. Cura. Wow, that's really quite something. Porque todo mundo tem algum tipo de doença, ninguém é contra a cura, não importa a sua religião, você gosta de ser curado. E lá, e eu na igreja do pastor Moisés, comecei a ver milagres. Eu orei pelas pessoas.
No estacionamento, uma senhora se aproximava e me perguntava por que vinha, o que foi. Ela vinha, recuava, porque estava com medo, não tinha certeza. Ela disse, pastor, este é o meu bebê. Meu bebê tinha, nós deveríamos ter 2 bolinhas. Ela tinha, ele tinha uma. E os médicos já fizeram de tudo. Não apareceu, não veio. Ela disse, você impôs as suas mãos sobre o meu filho e então eu verifiquei cuidadosamente. E a segunda bolinha apareceu ali mesmo, de forma instantânea, naquele exato momento. Ali mesmo, a chegada das bolinhas. Você vê, Plim, sim, estava lá. Não, ontem, o motivo pelo qual eu estava te contando sobre as bolinhas ontem, estou explicando que há um lugar doloroso que Deus conhece. Sim, você pode mencionar o que não dói, mas Deus sabe o que te dói. E Ele diz, é essa que quero, sim, por isso não gosto de nada demais. Se você gosta demais de algo, Deus dirá, quero isso de você. Então pergunte a si mesmo, o que você vai perder para ganhar? Perder. Você está preso, não está? Quantos conseguem sentir que estão presos? Sim, você está preso. Muitos de nós estamos presos. Estamos presos no mesmo lugar. Olhe para mim hoje, estou fazendo cruzadas. Já estive por toda a África Ocidental, fiz cruzadas, milagres em todo lugar. Ah, eu perdi o Kodesh, mas ainda assim, veja, eu achava que tinha perdido, mas ainda tenho. Sempre que venho aqui, prego como se tivesse estado aqui o ano inteiro. Eu fluo aqui, é a minha igreja sim. Então parecia que eu estava perdendo. Mas de novo, quando saí da igreja, quando parei, quero dizer, quando é meu aniversário, eu costumava receber, sabe? Os membros costumavam me mandar presentes e uma vez eu recebi, alguém me mandou uma cueca boxer. Você sabe, membros da igreja te dando todo tipo de presente. Quando saí do Kodesh, perdi todas aquelas cuecas boxer e todas essas coisas pararam. Mas Deus realmente me deu uma outra coisa, sim. Sabe, quando você é pastor, você desfruta do amor da sua congregação, não é? Nós realmente gostamos quando as pessoas nos amam. E essa é uma das coisas que senti falta quando saí do Kudai. Percebi que perdi algo, porque veja, quando você está envolvido na vida das pessoas, você vai ao escritório delas, vai à casa delas, faz parte da vida delas. E assim como você as ama, elas também te amam de volta. Isso faz parte do trabalho pastoral. Então, eu raramente sentia isso. Foi algo que percebi. O sentimento que percebi é que é algo pastoral. Então, aos domingos, às vezes eu não sei, mesmo estando por perto, não estou, porque quero que a igreja funcione sem mim. Eu senti isso. Então, de repente, comecei a ter esse primeiro amor, pessoas com um amor ainda mais forte. Um dia fui à igreja, a First Love Church. Eu tinha viajado para algum lugar e voltei, e eles fizeram um grande banner. Eu só fiquei fora um domingo, bem-vindo de volta para casa. Bem-vindo de volta, papai. Eles têm outras palavras, wad wad, coisas que dizem, ei, um tipo diferente de... E eu pensando que todos os anos que estive no Kodesh, nunca tive um banner dizendo, bem-vindo de volta para casa. Às vezes viajo muito, volto e não tem recepção. Posso ficar fora o ano inteiro e ninguém diz, bem-vindo de volta para casa. É verdade. Então eu pensei que estava perdendo o amor e ganhei mais amor. Sim. Pensei que estava perdendo a atenção para o amor. Eu ganhei. Ganhei mais tempo diferente. E é por isso que digo que olhos não viram, o ouvido não ouviu o que Deus preparou
para pessoas que podem conhecer a sabedoria oculta da cruz. É um emprego, é um trabalho, é dinheiro, são irmãos, são filhos, são casas, é terra, é respeito, é amor próprio, é o que alguém pensa de você, é honra. Você não faz a menor ideia do que realmente pode acontecer se você aceitar simplesmente perder. Sempre que falo sobre este assunto tão importante, lembro-me de um dos nossos queridos pastores, um pastor que é um missionário dedicado no Quênia. Eu tinha falado com ele sobre a missão, o ministério, ele não queria ir. Um dia eu estava sozinho com ele em algum lugar e estava conversando com ele novamente, porque eu nunca desisto. Eu decidi desistir. Se você trabalhar para Deus aos 91 até os 93, eu vou te receber aos 91. Sim, eu ainda vou te receber aos 91 anos. Vamos pensar no coração do nosso Pai, tão correto e verdadeiro. Ele nunca desistiu de mim ou de você. Você conhece essa música? Você conhece essa música? Vamos pensar no coração do nosso Pai, tão correto e verdadeiro. Ele nunca desistiu de mim ou de você. Vamos pensar em um Deus de amor e misericórdia gratuita. Ele nos lavou, nos deixou brancos como a neve por toda a eternidade. E vamos dar nosso amor e louvor a Ele. Ele é nosso Salvador e nosso amigo. Vamos dar nosso amor e louvor a Ele. Ele é nosso Salvador e nosso amigo. Vamos pensar em nosso Deus, nosso Salvador e nosso Rei. Aquele que deu tudo, Ele abriu mão de tudo. Vamos pensar no homem que derramou seu sangue precioso, para que pudéssemos ser seus amigos, amigos até o fim. E dar nosso amor e louvor a Ele, nosso grandioso Deus. Ele é nosso Salvador e nosso amigo mais fiel. Vamos dar nosso amor e louvor a Ele com todo o nosso coração. Ele é nosso Salvador e nosso amigo. Há momentos em que Deus me disse para relaxar e aproveitar. Eu substituí algo. Ao longo da minha vida, venho recebendo substituições. Substituição pelo que eu tive que perder. Então eu disse àquele jovem, eu disse a ele naquele momento: irmão, você vai ter que perder algo. Você vai perder algo. E ele me disse que foi isso que mudou sua mente e seu coração. Hoje ele tem uma grande igreja no Quênia. Ele disse: eu percebi que vou perder algo. Não tem como. Não há como seguir em frente sem perder algo. Essa é a revelação que você precisa ter. Não há como avançar em Deus sem perder algo. Não tem jeito. Você pode tentar e tentar, mas no final das contas, o que vai até mesmo me aproximar de você é que vamos sentar juntos e conversar sobre o que perdemos. Não incentivo a transição para tempo integral se o emprego atual não funciona. Porque não é que você esteja perdendo algo, mas a questão agora é que não está funcionando, falhou, você é um fracasso acadêmico. Então agora você percebeu que a igreja parece estar funcionando e está tentando transferir suas esperanças para a igreja, mas também aconteceu com você o que a Escritura diz: quem não perder a sua vida vai perdê-la, quem tenta encontrá-la vai perdê-la. Então não é que você está amaldiçoado ou que alguém está te amaldiçoando, mas a Bíblia diz que ao tentar encontrar isso, você na verdade está perdendo e realmente vai perder. Você perderá algo por estar no ministério de tempo integral. Não é só o salário, também há respeito. Há também a honra, nem em tempo integral. Quem disse que queremos pagar você? Estamos tentando reduzir o número de pessoas que pagamos. É você entregando sua vida a Deus. Ninguém procura pessoas para pagar. Ninguém procura pessoas, mas mesmo para se mover daqui para ali, as pessoas não querem se mover ou de um lugar para outro para fazer isso.
As pessoas não querem perder o respeito, ou como alguém te percebe, ou como todos pensam sobre você, ou se você é visto como um idiota ou um tolo, ou inferior ao que você pensava que era. Tantas coisas que não queremos, mas simplesmente abra mão, apenas seja nada. Aceite ser nada. Aceite ser apenas você não é nada e apenas flua com Deus. Essa é a vontade de Deus para você e eu prometo que pelo resto da sua vida você receberá substituições. Sim, você receberá substituições. Eu tenho recebido substituições durante todo o meu ministério. Às vezes Deus me abençoa com tantas substituições que eu nem consigo compartilhar as substituições. Eu que digo que não sou médico, tenho médicos que trabalham para mim. Eu que digo que não sou médico, tenho um hospital. Sim, se você for ao hospital, verá que meu nome está lá. Eu tenho meu carro estacionado no hospital. E eu tenho minha clínica. Sim, eu achava que não era mais médico. Eu perdi isso, mas recuperei. A substituição veio. Eu achava que estava perdendo o respeito de um certo grupo de pessoas. Muitas outras pessoas têm substituição de respeito. Aguarde sua substituição em breve. Espere por isso. Eu prometo a você uma substituição, mas a substituição virá do Senhor. Amém. Hoje você pode estar no ministério de tempo integral, mas está preso naquele lugar no ministério de tempo integral. Há algo mais a perder. Sim, há algo mais a perder. Sim. No domingo tive mais de 1.000 pessoas. No começo tenho mais de 1.000 pessoas presentes na minha igreja, mas tenho que perder aqui. Aqui também, quando perdi essas pessoas, este lugar também cresceu. Eles têm mais de 7.000 pessoas vindo aqui no domingo. Mas quando eu estava aqui, eu não via 7.000 pessoas. Eu nem via 5.000 pessoas. Veja, estou conquistando coisas e estou lá. Eu posso receber o crédito. Amanhã eu posso vir e dizer, ok, estou de volta. Quando eu venho, então estou aqui. É isso, é tão simples assim, é sem esforço, é só, estou ganhando uma substituição para todas as perdas, sim. Então, Charlie, apenas pule nu e diga, ei, não há mais nada a perder, estou aqui, você vai receber grandes bênçãos e substituição, está escondido, mas é real, está escondido, mas vai acontecer, vai acontecer. Uma das razões pelas quais as pessoas não se saem bem é porque não se comunicam. Veja, quando o homem caiu, ele conseguia falar com os animais. É por isso que ficamos tão surpresos quando o homem foi tentado conversando com uma cobra. Eles dizem, como assim? Mas você percebe que uma das grandes dificuldades dos seres humanos é a comunicação. Não falamos quando deveríamos. Olhando para pastores e missionários, a diferença entre os que se saem bem e os que não se saem bem é a capacidade de se relacionar. Digo se relacionar, quero dizer que conseguem conversar com você. Existem pessoas que dão um jeito de sentar no fundo. Coisas más, parte da queda. Tudo isso é maligno. Há algo de errado. E então, na nossa cultura, você não conversa com seu pai, seja lá o que for. Na nossa cultura, você não faz isso, não faz. Eu percebi que todas as pessoas chamadas de quietas, todas elas têm algo estranho acontecendo. Todas as pessoas chamadas de quietas, há algo errado em algum lugar. Percebi isso ao longo dos anos. Agora, uma das formas mais claras de descartar as questões é: esse aqui não fala, não faz parte, não serve, não fala, não conversa, está fora da equação, sim. E talvez você precise realmente perder essa natureza inerente, inata, ou seja lá o que for, e simplesmente sair e falar, negar a si mesmo e perder, seja lá qual for o aspecto cultural que o prende, e se tornar aquilo que você verdadeiramente deveria se tornar. Perca isso e siga em frente. Você está preso, você está preso, você está preso, você está preso. Eu sinto isso profundamente no meu coração. Preso, você está no mesmo lugar e não consegue sair desse lugar.
Mas para sair desse lugar, você precisa perder algo ao qual você se apega intensamente. Quando você deixar isso para trás, você vai ganhar outra coisa, sim. Você já fez isso de qualquer forma, você já fez isso. Então, por que não continuar fazendo e terminar de fazer? É isso que você tem feito de qualquer maneira quando se trata de outras coisas. Perder e ganhar, sim. Eu não me arrependo de seguir Jesus. Eu não me arrependo disso. Deus me deu irmãos. Esses são meus irmãos. Bispo Saque e Bispo Big Daddy. Bispo Ed, sim. Eu costumava ter apenas amigos mestiços. Meus amigos eram brancos. Até recentemente encontrei meu melhor amigo de infância. Eu o vi, eu disse, esse é meu melhor amigo. Ele é um homem branco, branco puro da Europa, da Holanda ou algo assim. Esse era meu. Eu costumava ir à casa dele, ele costumava ir à minha casa. Esses eram meus amigos. Meu outro amigo era outro mestiço. Ele morreu recentemente. Sim, e esses eram meus melhores amigos. Perdi todos aqueles amigos e toda aquela comunidade. Agora, essas são as substituições. Deus me deu um novo grupo de irmãos. Uau! Não é uma verdadeira bênção? Você está realmente pronto para perder algo? Quantos de vocês querem sair da pilha na lama? Ei, você está preparado para deixar seus sapatos? Você quer se afogar na água ou está pronto para tirá-los completamente? Quantos estão prontos para se despir e simplesmente sair da água? Olha, não é muito melhor remover sua aparência? Se você entrar na água, tirar as roupas, ser livre e sair, você perderá sua dignidade, mas ganhará sua vida. Sim, você perderá sua dignidade, mas ganhará sua vida inteira. Você ganhará sua vida inteira e perderá isso. Alguém viu? Este me viu. Então eu disse que não importa. Pelo menos você está vivo. A substituição é ótima. Deixe sua mão, Pai. Obrigado por tocar profundamente nossos corações e nossas vidas. Desistiremos do que temos que desistir. Perderemos se for nosso trabalho. Sente-se seu país. Você gosta do seu país? Você vê? Você gosta muito do seu país é tão incrivelmente precioso para você, talvez Deus tenha um país de substituição. Você ouviu bem o que eu disse? Um país de substituição, uma família de substituição, uma cultura de substituição, uma vida totalmente nova e completa. Você diz que gosta do seu país ou da sua tribo, não é mesmo? Você gosta dos seus irmãos. Não. Perca isso. E ganhe uma família totalmente nova. E ganhe um país totalmente novo. E ganhe uma vida totalmente nova. E ganhe um emprego totalmente novo. E ganhe uma existência totalmente nova. Perca isso. Entregue isso a Deus. E Deus lhe dará de volta o que os olhos não viram. E o que os ouvidos não ouviram e as pessoas nem sequer imaginaram, como no dia em que conheci minha esposa. Eu dizia que havia uma dessas garotas cujo nome eu não lembrava. Estava falando da minha própria esposa. Ainda não tinha passado pelos meus olhos, nem ouvidos, nem coração. Não tinha me ocorrido que ela seria minha futura esposa. Essas são as coisas que Deus tem para você, coisas que nem sequer lhe ocorreram. Mas você está sempre repreendendo a Deus. Deus, afaste-se com o seu novo país, não queremos. Afaste-se com o seu dinheiro abundante. Afaste-se com suas terras e casas. Deus, cale-se, não quero mais bênçãos. Ó Deus, tire suas riquezas. Deus, cale-se com sua honra e respeito. Volte, não quero mais respeito. Não quero honra, não quero amor, não quero irmãos, não quero pais, não quero mães. Quero ficar sozinho,
cálice vai embora. Está vendo? Você está doente espiritualmente, é por isso que faz isso. Você está cego espiritualmente. Eu vejo Deus substituindo. Fique de pé e agradeça a Deus pelo fato de que você pode perder o que tiver que perder para sair do lamaçal, do lugar estagnado da sua vida. Pai, obrigado, obrigado. Obrigado. Pai, obrigado pela sua cura. Ok. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Esses receberam uma dose poderosa da unção. Em nome de Jesus. Amém, sim. Pai, muito obrigado pela grande capacidade de descartar coisas e seguir em frente. Sim, obrigado. Obrigado. Ok. Obrigado. Tudo bem. Ok. O branco. Apenas deixe-os no chão. Descansar. Aleluia. Ouvir. A vontade de Deus é verdadeiramente misteriosa, profundamente espiritual e de fato sobrenatural. Hoje Deus lhe disse como sair da loucura apenas para que você se conheça melhor. Então, faça isso agora e avance para o próximo e significativo nível de ministério e da sua vida. Sua vida. Quando você vê, o olho não viu, o ouvido não ouviu, é tão verdade. Você não tinha a menor ideia da vida verdadeiramente maravilhosa que Deus tinha em mente para você, se você fizesse a vontade dele. E em cada etapa do progresso, há uma perda de alguma coisa. Sim. Posso dizer que alguns de vocês acham que realmente sabem muitas coisas, mas pelo que posso verdadeiramente dizer, só posso dizer apenas algumas poucas. Não posso dar muitos exemplos concretos, mas o Espírito Santo tem que te mostrar isso, porque eu não consigo nem mesmo escrever. Mas há muitas e muitas coisas que você vai perder, mas você recebe uma substituição completamente. Então flua com o Senhor. Abra-se para Ele. Não importa o quão grande você seja no ministério, sempre há perdas. Sempre há perdas. E haverá uma substituição sobrenatural. Eu não falei sobre cada substituição que vem de Deus. Você também não pensou sobre isso. Sim. Que essa seja a sua história. Em nome de Jesus. Sim. Amém. Sente-se. Traga para mim. Traga aquela senhora para mim. Quieto. Pai Celestial, eu oro sinceramente por sua infinita misericórdia e por sua completa libertação do mal, em nome poderoso de Jesus. Por favor, ore por ela em nome de Jesus. Amém. Tudo bem, sim. Dê-me uma cesta, sim. Sinto profundamente que a unção está poderosamente presente. Eu sempre, com grande convicção, prefiro dar minhas ofertas onde a gloriosa presença do Senhor é manifesta. E então, mais uma vez, nesta manhã, quero que façamos uma oferta especial. Se você tem seu envelope de ontem, pode trazê-lo agora. É bom, é uma boa hora para trazê-lo.
Mas eu quero receber novamente outro CD especial de 20, oferecendo o dobro do preço de reposição de tudo. Não é incrível? Canal 7. Canal. Você nunca pensa no que Deus lhe dará em troca. Sim. Deus lhe devolverá a você. Nós iremos substituir. O que parecia você estar perdendo mais e seu olho não viu. Você pode fazer uma música sobre isso. Eu não vi isso. Não lhe ocorreu de fato? Se for realmente assim, então claramente é uma substituição muito bem direta, assim sendo. Se você pensou sobre isso, provavelmente não é uma substituição. Uau! Por favor, sob a unção, esta é a oferta especial. 20 cidades como oferta especial, como descritivas. Se for 10, 50, 100. Não, quero dizer 20, só 20. Eu sinto. Me dê mais cestos. Eu coloquei bem aqui. Apenas coloque aí. Eu sinto que isso será uma bênção para você. Enquanto o óleo está aqui, o rio está fluindo constantemente. O poço está borbulhando ativamente por baixo. Venha e plante realmente uma oferta especial de 20 cedis. E seja curado no processo. Eu disse para ser totalmente curado no processo. Chandolama, Kabalandalababe, Bandalabala, Baba, Sandoba, Dele, Paralana, Medelino, Sombi, Parcaele, de Beledubleas, Masculino, Crambe, Mandol, Talime, Mebe, Paon, Tenim, Mande, Alene, Mandete, Sacatala, Bandali, Mamande. Receba a graça, a bênção, a ajuda do Senhor em sua vida. Ao plantar sua semente, que haja uma ajuda financeira adicional em sua vida. Que Deus te ajude e se lembre de você poderosamente. Que você seja abençoado. Que você seja curado de qualquer praga, de qualquer dificuldade. Bondes malana shantemo mamar Allah shandalolo ra. This is a very important phrase indeed. Pai, eu te agradeço. Pai, eu te agradeço. Eu agradeço. Eu agradeço. Ah, eu te amo. Eu te louvo. 20 cidades como oferta especial. Agradeço a Deus por todas as coisas extras. Se você também tiver seu envelope, você pode trazê-lo. Isso faz parte de nossas ofertas especiais. 20. Venha rápido, por favor. 20, apenas 20. Oro para que, assim como você viu essas 20 cidades, Deus lhe devolva o dobro do que você parece estar perdendo, em nome de Jesus.